Fala gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês a diferença entre o Google Analytics e o Google Search Console. Então vamos lá, eu acho que até para começar vale a pena ter um histórico, né? Eu sinto muito isso no dia a dia, várias vezes que eu peço aí para os novos clientes compartilharem a conta Google Search Console comigo, o pessoal compartilha o Analytics. Então, e aí eu pergunto de novo, falo, não, mas eu preciso compartilhar o Search Console. A pessoa, eu já compartilhei, né? Mas no final das contas isso acontece porque muitas pessoas nem sabem que existe o Google Search Console, né? E muita gente, inclusive, faz confusão entre um e o outro. E no final, os dois são serviços grátis do Google que vão servir aí para a sua estratégia de marketing digital, né? Mas eles fazem coisas diferentes, que são complementares, mas efetivamente são diferentes. Então é muito importante que se você tiver um projeto aí de marketing digital, principalmente se for um site aí de e-commerce ou alguma coisa do gênero, você precisa ter essas duas ferramentas aí e usar elas regularmente. Então vamos lá, acho que para começar a entender, o primeiro ponto que é importante é entender que de uma maneira geral, o Google Analytics ele traz informações que já estão no seu site. E o Google Search Console, ele vai trazer informações que não estão no seu site. Ou seja, são informações normalmente de pesquisa ou informações da percepção do Google sobre o seu site. E se você já instalou o Google Analytics, você tem essa percepção, né? Porque você acaba instalando aí um código do Google Analytics em todas as páginas do seu site, seja diretamente aí no HTML ou seja via GTM, né? Então assim, você pode ter todas as informações no Analytics porque efetivamente você tem uma tag instalada ali. Mas o Search Console, você não tem tal tag instalada em todas as páginas, né? Você tem o que? A confirmação de propriedade, que é uma tagzinha que você coloca na homepage, mas tem outras maneiras de confirmar a propriedade. Então isso é muito importante, tá? Eu acho que avaliar que o Analytics ele traz informações do seu site, né? Que estão dentro do seu site, de usuários que já chegaram no seu site, enquanto o Search Console ele vai trazer informações externas. Sejam elas informações aí da SERP ou seja informações de como o Google percebe o seu site. Como por exemplo aí o teste de velocidade. Então ele vai fazer um teste de percepção de velocidade e vai falar como que suas páginas são percebidas pelo Google. O segundo grande ponto aí de diferença, né, é a origem, os canais, porque basicamente o que acontece? O Google Search Console, ele vai trazer informações orgânicas do Google para você. Enquanto o Google Analytics, ele traz informações de todas as origens e canais. Então vamos supor que você esteja querendo analisar informações sociais, né? O tráfego que veio do Facebook, ou o tráfego que veio de outra rede social. O que vai acontecer? Só o Analytics vai conseguir te fornecer essa informação. Vamos supor que você queira ver o tráfego orgânico. Aí você fala, tem uma leve diferença que o que ele está me falando aqui, né? Então você tem que lembrar que o Google Search Console vai te trazer as informações orgânicas somente do Google. Ele não vai trazer informações orgânicas de outros mecanismos. Então muitas vezes, muito embora seja pequenininho, né? Mas muito embora você esteja vendo uma informação orgânica ali de canal, o que vai acontecer é que se você for na origem, você vai ver que tem o Google e tem outras fontes, como por exemplo o Bing. E o terceiro ponto de atenção aí é que as métricas são diferentes. Então muito embora você tenha algumas métricas que são iguais efetivamente, mas tem outras que são similares e algumas que são completamente diferentes. Inclusive métricas que você só vai encontrar num ou em outro. Por isso a gente fala que você tem que fazer o trabalho duplo. Você precisa ter as duas ferramentas para conseguir fazer um trabalho aí de marketing digital mais completo. E aí quando a gente fala em métricas, né, eu acho que teve um momento que foi super importante para diferenciar as duas ferramentas, inclusive deixar o Search Console muito mais importante do que ele já era, que foi o momento que o Google acabou criptografando as pesquisas no mecanismo de pesquisa, né? Então lá atrás, muita gente acho que tá no marketing digital lembra, você tinha as informações de palavras-chave orgânicas do Google dentro do Analytics. Então você conseguia ver quais eram as palavras que atraíam tráfego e inclusive direcionar para quais páginas elas estavam indo, né? Hoje em dia isso não tem. Então se você entrar no seu relatório lá, você vai ver que o relatório tem uma quantidade de palavras-chave ali, mas a grande maioria é o famoso not provided, ou seja, 99% not provided. Então você tem o relatório ainda, mas é um relatório que não serve para muita coisa. Então se você quiser ter acesso a essas informações, você efetivamente precisa ter o Google Search Console. E aí você pode entrar nele, eu prefiro muitas vezes trabalhar no próprio Google Search Console, mas você também pode integrar ele depois com o Analytics e trazer essas informações. Inclusive aqui no canal a gente tem alguns vídeos que falam sobre isso, né? Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo para vocês terem mais informações sobre esse assunto e principalmente aí sobre o Not Provided. Então vamos lá, eu acho que para finalizar vale a pena aí falar um pouquinho das duas
ferramentas, né? Então sempre lembra que o Google Analytics vai sempre mostrar para você as informações que estão dentro do seu site e sejam das suas páginas e principalmente aí dos seus usuários, né? Então você tem um monte de relatório, um monte de informação, você pode criar aí relatórios personalizados, tá? Você vai ter informação aí de qual dispositivo está sendo mais usado no seu site, de quem são os usuários, inclusive aí tem comparativo aí para saber tipo quais são os públicos-alvos, então é bem interessante isso. E você vai ter também ferramentas aí para conseguir mensurar as suas metas, né? As suas conclusões de metas, que são muito importantes nesse caso. E agora vamos falar um pouco mais do Google Search Console, né? É uma ferramenta incrível do Google, que o Google pede para você confirmar que você é proprietário daquele site. Por quê? Porque ele vai te passar informações sensíveis que estão na SERP, então isso é muito importante. Então vamos lá, não são só essas informações, mas eu vou tentar passar um overview, um resumão das principais pontos aí do Search Console para vocês. O primeiro deles, que muita gente vai atrás disso, né, e é super importante, é que lá você vai ser informado de quais pesquisas você está se posicionando, o CTR, você vai saber qual a sua posição efetivamente para cada pesquisa, né, e a quantidade de impressões, que é a quantidade de pessoas que estão pesquisando por aquele termo, e a quantidade de cliques, ou seja, as pessoas que clicaram e eventualmente foram para o seu site. E por que eu falei eventualmente? Porque às vezes você tem uma discrepância de clique, seu site pode estar meio devagarzinho, né? O que vai acontecer? A pessoa clica, demora muito para carregar e ela não chega lá. Então tem um clique no Search Console, mas não aparece a visita no Analytics. Mas isso aí é debate para outro vídeo. Além disso, você tem situações muito importantes, porque se o seu site for invadido ou se você tiver uma penalização manual, é lá que você vai ser informado sobre isso. Então é muito legal você sempre estar revisando todos esses relatórios para ver se alguma coisa aconteceu. Inclusive eu sempre deixo aí ligado o alerta por e-mail, porque se alguma coisa aconteceu eu quero saber na hora. E dentre diversas outras ferramentas, né, eu acho que você tem aí o relatório de coverage, que é bem bacana, porque a cobertura do índice, você vai descobrir as suas páginas de erro, você vai descobrir páginas aí que não estão indexadas e deveriam estar, então você consegue ter uma visão completa do seu conteúdo, como está sendo exibido e indexado no Google, tá? Isso é muito bacana. E para finalizar, você tem alguns pontos ali que vale a pena avaliar. Então, e-commerce, você tem um relatório de dados estruturados, é super importante você ver esse relatório de dados estruturados, especificamente de produtos que ele vai ser exibido para você. Você tem algumas informações aí de percepção de velocidade, né? Então você vai ver lá que o Google vai a falar qual que é a velocidade das suas páginas, percebida pelo usuário, porque é um teste real que ele faz aí diversos usuários usando com os navegadores do Chrome, né? Então é muito legal porque através do Search Console que você vai conseguir melhorar a sua visibilidade e posicionamentos orgânicos no Google. Lembrando que é um resumão aí das principais funcionalidades do Search Console, né? Mas ele tem diversas outras que eu nem falei aqui, como por exemplo, é ali que você vai enviar o seu sitemap para o Google. Ali você vai ter um relatório para identificar aí se suas páginas são amigáveis, né, em termos de dispositivos móveis. Você vai ter todo o relatório de backlinks, tá? Inclusive se você estiver usando alguma ferramenta, por exemplo, como o SEMrush para fazer auditoria, é através do Search Console que você integra essas informações, envia essas informações para outra ferramenta e aí acaba usando essa ferramenta de uma forma mais adequada. Assim ele vai ter todas as informações, né? E você tem também até uma ferramentinha de inspeção em que você pode enviar uma página para ver como que o Google está lendo essa página, né? E vamos supor que ela não esteja aí no index, você pode solicitar a indexação dela. É isso aí, gente. Espero ter ajudado e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.